Enfim, Fernando Martins e Miguel. Você vai escolher agora se quer ser Fernando Martins ou Fernando Miguel. Fernando Martins ou Miguel. Mas o que importa são as informações do Atlético aqui no Resenha da Fã. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Grícia, Amanda, Presunto e a todos que nos acompanham aqui nesse Resenha da Fã. Pode me chamar de Martins e Miguel. Muita gente me chama de Martins e Miguel. É legal, né? Também. É tudo junto, Martins e Miguel. Fica legal. Mas muita Maneiro, gente... imponente. o estilo... Tem um nome de navegador, cara. Galvão Bueno, né? Tipo, Galvão Bueno, Martins e Miguel, fica legal também. Mas enfim, vamos falar de bola, bora falar de Galo, né? Falar que a situação da zaga tá complicada para domingo, né? Tá complicada porque um jogador aí não treinou, que é o Vitor Hugo. Vitor Hugo não treinou, teve 2 treinos hoje, o São Paulo comandou 2 treinamentos na cidade do Galo hoje, um pela manhã, outro pela tarde, ele não esteve em campo em nenhum dos dois e é dúvida, passa a ser dúvida. Ele que no final do jogo contra o América deu aquele carrinho, né? Na transmissão a gente até falou que ele deu uma sentida, foi substituído no decorrer da partida, já na reta final. Ele deu uma entrevista pra gente falando que, olha, não abriu, né? Assim, foi só pra precaver essa minha saída, preferi sair e tudo mais. Vamos ver, vamos avaliar. Mas ele falou que acreditava que estaria em campo, né, no domingo. Vamos ver se ele vai estar mesmo, porque já são 2 treinamentos aí, treinamentos importantes para preparar a equipe para enfrentar o Cruzeiro nesse domingo, e aí ele não entrou em campo. Então, assim, passou pelos exames, o Atlético não informou ainda o que foi detectado, se é que detectou algo, mas aí a gente tem esse mini mistério, né? Porque realmente, quando o jogador não vai a campo aí 2 dias, a 2 dias de um jogo, é bem difícil que ele esteja. Então, a tendência aí é que Vitor Hugo não esteja em campo, e aí fica Juan e Júnior Alonso, que realmente tiveram atuações aí bem preocupantes nos últimos jogos, né? Principalmente Júnior Alonso no último jogo contra o América realmente deixou a desejar. Mas temos que lembrar, Gris, somente um comentarista aqui acertou, hein? Acertou a escalação no Brasil, ali. No Brasil. No Brasil? Foi no Brasil? Ele falou que se o Preciado jogasse ia ter 3 zagueiros. Vou jogar essa não acreditou. aqui, vou jogar essa pimentinha. Somente um, hein? Quem foi, por exemplo? Quem foi? Quem foi, Amanda? Raimundo Donato. Não, real, não sei quem foi. Foi Vinícius Grissi. Vinícius Grissi bateu o martelo que se o Preciado jogasse ia ser 3 zagueiros. Ah, sim. Ah, não, mas você acha que isso é mérito pra ele? Não, eu só tô jogando a pimentinha aí. Ele pensar futebol igual o São Paulo, ele é mérito pro Grissi? Pra mim, se eu defendo a demissão do São Paulo no Galo, me desculpa. Você tá defendendo a minha demissão, é isso? Não, você pode, eu tô te dando a chance de mudar de ideia. Ô, Presunto, qual que é o peso dessa possível ausência do Vitor Hugo no setor onde o Atlético já vem sendo muito criticado? Talvez o Vitor Hugo seja o zagueiro mais regular do Atlético nos últimos 6 meses. E pode ficar fora do Clássico. Eu continuo achando que com o Preciado, o Sampaoli vai usar 3 zagueiros. Ele até mudou no segundo tempo do jogo contra o América. Ele começou usando ali numa linha de 5 no primeiro tempo, no segundo tempo ele até passou o Alonso para jogar como um lateral esquerdo e o Preciado teve muita dificuldade. Até a presepada do Valentim de tirar um atacante, colocar mais um zagueiro e trazer o Atlético para dentro do campo do América, ele teve muita dificuldade. Como é que você enxergou isso tudo, essa questão toda, e o peso que você dá para essa possível ausência, né, do Vitor Hugo no domingo? Chegou aí o famoso alerta. Chegou. Ó, acho que, talvez, não sei pra Amanda, mas pra mim também, mas pra mim com certeza. Quando eu projeto um Atlético com 2 zagueiros, eu acho que é muito menos um achismo, muito mais uma esperança de que o São Paulo vai acordar pra realidade. Mas cada rodada que passa eu vou me enganando. Ele vai morrer com essa linha de 3 tenebrosa pra sempre. Um time que não tem nenhum zagueiro de confiança coloca 3 em campo. Contra um adversário que não te exige isso. Enfim, eu entendo a sua lógica em relação ao Preciado, eu acho que faz sentido, mas pra mim não existe essa necessidade na medida em que os adversários nesse campeonato mineiro são frágeis. Então, na ausência do Vitor Hugo para o jogo, eu fico muito preocupado, porque o Vitor Hugo, ele é uma solução muito interessante, porque é um jogador experiente, é um cara regular, que pichota as bolas, né, faz o feijão com arroz bem feito, mas ele certamente é quem é melhor no jogo aéreo nesse sistema defensivo do Galo, e o Cruzeiro tem bons cabeceadores. Apesar de não ter um centroavante grandalhão e tal, mas o Fabrício Bruno é muito forte no jogo. A gente vai lembrar a Copa do Brasil, como é que foi a eliminação do Galo pro Cruzeiro. O Cruzeiro forçou muito o jogo aéreo e conseguiu aproveitar. E o Vitor Hugo, ele... Até o Gerson, que é um cavalo na bola aérea também. É isso, então...
o Vitor Hugo ele ajuda muito com isso. Sem ele, a defesa do Galo fica muito desguarnecida, né, nesse setor. E em todos os outros, são zagueiros que não passam confiança, cara. O Tressoldi ainda não passa confiança. O Vitão tá muito verde ainda, né? O garoto ainda tem muito pra amadurecer. Só sobrou esses dois, né? E o Roman, outro menino. O Roman tá machucado. Tá machucado. O Leão que tá machucado. Vai sobrar quem pra jogar na zaga nesse jogo? Alonso e Juan. Vai ter que jogar com 2, então. Talvez. E aí, Amanda, eu tenho uma sensação também que o Sampaoli pode fazer algo que ele já fez em outros momentos, que é usar o Renan Lodge quase como um zagueiro e não como um lateral. O Renan Lodge ficando um pouco mais preso, ele já fez essa função lá no Atlético de Madrid para compensar um pouco a ofensividade do Preciado do outro lado. Como é que você enxerga essa situação da zaga do Atlético, que já estava preocupando o torcedor com a presença do Vitor Hugo? Com essa possível ausência, eu imagino que esteja preocupando ainda mais. Qual que você acha que é a melhor solução e o tamanho dessa ausência do Vitor Hugo, caso, repito, seja confirmado? Primeiro, poucos jogadores são titulares hoje com a camisa do Atlético e que, de alguma forma, eu entendo da mesma maneira do que o Sampaoli. Porque ele é o zagueiro, para mim, o melhor zagueiro do Atlético. E por isso o impacto é tão grande. E aí, esse crescimento do atleta veio com a chegada do Sampaoli. Porque ele, para mim, era um zagueiro desacreditado. Desacreditado. Pelo Palmeiras, pelo torcedor do Atlético. O Vitor Hugo não estava jogando no Bahia. Pois é, no Bahia também. Então, assim... e aí eu tô falando, ao menos 3 clubes que não tinham confiança plena num jogador que deu a volta por cima. Isso é mérito dele. É mérito também do Sampaoli, que deu oportunidade, que deu sequência também. Então, isso é legal, isso é importante. O fato dele não estar presente, ter essa possibilidade, talvez seja o mesmo impacto que o Cruzeiro tem uma possível ausência do Cássio. Porque eles são titulares e não são titulares à toa. Porque eles entregam aquilo que os treinadores desejam. A parte que eles têm de execução dentro do campo, não tem nenhum outro, embora tenha outras peças do elenco, mas não tem nenhum outro que entrega na mesma altura dos outros. Tanto que são regulares com as suas respectivas camisas. Com relação à falta dele, o que mais me impacta é acreditar que o fato do Atlético não ter um primeiro volante, que seria esse volante de proteção ao sistema defensivo, isso pode ter uma consequência muito grande, principalmente na ausência do melhor zagueiro. Porque ali você não só desprotege porque não tem essa peça, que vai dar essa sustentação ao sistema defensivo, e você também não tem o seu melhor zagueiro. Então, acho que isso é muito ruim ao Atlético. Agora, falar que isso vai ser o suficiente para o Sampaoli mudar o sistema, que não utilizar mais 3 zagueiros, nem que seja com o Renan Lodge ali pelo lado esquerdo, eu também desacredito. Eu acho que ele vai continuar batendo nessa tecla. E aí, só pegando um pouquinho da questão do Preciado. Não tem a ver com o Preciado. Tem a ver com o Sampaoli. É isso que ele acredita. São 3 zagueiros. É o sistema que ele mais confia. E ele próprio falou, não tenho 2 times, né, na coletiva. Eu não tenho 2 times prontos. Não tem nenhum. E isso leva a acreditar que ele também não está vendo as coisas com flexibilidade. São as ideias dele colocadas em jogo e ele não vai abrir mão disso.